Evangelho de João, vem o livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Glória a Deus. Amém? Capítulo 3, nós vamos ler com muita reverência a palavra do Senhor, a partir do versículo 1 do capítulo 3, que é a narrativa da cura de um homem coxo, um homem que era aleijado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a hora nona, por volta das 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença, ou coxo de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Diga, entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se de pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo. Diga, entrou. Aleluias. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluias. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala ao nosso coração, fala ao coração dos que aqui estão, dos que nos ouvem através da live, através, ó Deus, das redes sociais. Fala ao coração, ó Deus, segundo a necessidade deste que ouve. Que essa seja uma manhã de fora para dentro, seja uma manhã em que aqueles que nos ouvem possam adentrar a tua presença, os teus planos, os teus propósitos. Ó Deus, que seja uma manhã de milagre, que seja uma manhã de salvação, que seja uma manhã poderosa na vida dos que ouvem esta palavra, que ela se torne espírito e vida aos ouvidos de todos os ouvintes e produza o que lhe apraz. Pai, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, essa passagem bíblica é muitíssimo interessante, porque ela narra umas coisas aqui muito maravilhosas para a vida de todos nós. Talvez você vai dizer assim: pastor, graças a Deus, eu não tenho nenhuma deficiência física, eu estou, olha, bacana, estou bem. Mas eu quero dizer para você que todos nós somos deficientes até que nos encontremos com o Cristo. Se nós não nos encontrarmos com o Cristo, nossas deficiências jamais serão curadas, jamais serão saradas, e nós jamais seremos transformados. Às vezes nós achamos que somos perfeitos, que está tudo bem, que está tudo bonito, que está tudo maravilhoso, mas a verdade, irmãos, é que sem Cristo está tudo mal. Sem se encontrar com Jesus, sem ter um relacionamento com Jesus, sem ter uma experiência com o Cristo, nós vamos continuar do lado de fora. Mas Deus quer, nessa manhã, colocar você para dentro. Amém? Amém?
Por isso que o tema da nossa mensagem nessa manhã é de fora para dentro. Amém? Aleluias! Meus amados, esse texto, embora fala de uma cura física, né, de uma coisa maravilhosa que se operou pelo poder do nome de Jesus, ele retrata a nossa condição espiritual, ou a condição espiritual do homem que ainda não se encontrou com Jesus. É fácil de nós vermos que a experiência desse homem é algo patente que ilustra com muita precisão a salvação que alcançam todos aqueles que creem em Jesus. Eu não estou dizendo que a salvação a todos aqueles que têm uma religião, porque religião não pode salvar, igreja não pode salvar, só Jesus pode salvar. Só Jesus pode nos colocar para dentro. Só Jesus, irmãos. Portanto, esse texto nos mostra com clara evidência a obra salvífica do Cristo na vida dos homens, no sentido genérico, homens, mulheres, crianças, jovens, todos aqueles que nele crê, terão uma vida transformada, de maneira que eles serão tirados de fora e serão colocados para dentro. Primeira coisa, todos nós nascemos coxos. Essa deficiência física é uma deficiência que impede o ser humano de andar. Esse homem, ele nasceu assim. Ele não podia andar, porque ele tinha uma deficiência que as suas pernas eram tortas. As suas pernas eram presas uma na outra. É como que uma pessoa que fica em posição de meditação na yoga, que ele se enrola as pernas assim uma na outra, e se assenta sobre as pernas. Esse homem nasceu assim. E talvez nós possamos dizer, como aquele cego de nascença, que quando os discípulos perguntaram para Jesus quem pecou, ele ou os pais, para que nascesse cego, e aí Jesus disse, não, nenhum deles, ele nasceu assim, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu acredito que esse homem também nasceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Obrigado, filho. Glorificado na minha vida e na sua vida. Todos nós nascemos com uma impossibilidade de andarmos na presença de Deus. E eu vou te dizer como que isso aconteceu. Adão, nosso antepassado, caiu, pecou, e a sua deficiência tornou-se hereditária, passou-se para todos os seus descendentes. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, a seguinte verdade. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele disse assim, portanto, preste atenção, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, a queda de Adão foi a minha queda e a sua queda. A queda de Adão levou tanto você quanto eu, todos os seres humanos, a serem imperfeitos, a não terem possibilidades de andarem em perfeição diante de Deus. O pecado nos faz arrastar no pó. O pecado nos impede de andarmos perfeitamente diante de Deus. Quantos estão entendendo? Lá no Salmo 51, versículo 5, o salmista diz assim, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós nascemos com uma natureza pecaminosa, nós nascemos defeituosos. O pecado nos deformou, irmãos. Você já viu que uma criança, bebezinho,
ela já agride outro, se ele pegar o brinquedinho dela. Você já viu que eles não gostam de dividir o biscoito? Choram, faz pirraça, porque a mãe partiu o biscoito, deu um pedaço para o irmãozinho, e para o outro ele joga a metade do biscoito no chão, faz pirraça, ele não quer partilhar. Nossa natureza é má, nossa natureza é pecaminosa, nós nascemos em pecado. Portanto, defeituosos, coxos, não podemos, por causa do pecado, andar perfeitamente na presença de Deus. Enquanto nós não tivermos um encontro verdadeiro com Jesus, nós seremos incapazes de andarmos na presença de Deus, de modo a agradá-lo. Vou repetir, enquanto você não tiver uma experiência real, um encontro real com o Cristo, você será incapaz de andar na presença de Deus de maneira a agradar a Deus. Porque é necessário que você diminua e Ele cresça. É necessário que não mais você viva, mas Cristo viva em você. Porque é só quando Cristo passa a viver em mim e em você, que nós temos condições de andar na presença de Deus de modo a agradá-lo. Ou você arranca o seu eu do centro da sua vida, para que Cristo seja o centro, ou você será um eterno coxo, e sempre estará do lado de fora. Irmãos, essa expressão "está do lado de fora" é terrível na Bíblia, porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, Ele lançará fora. Você já parou para pensar nisso? Hoje Jesus quer te colocar para dentro. Hoje Jesus quer tirar você do lado de fora e te colocar para dentro. Mas se faz necessário que você tire o seu eu do centro da sua vida e você entronize ao Cristo na sua vida. Nascemos com essa imperfeição, com essa incapacidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 2 ao 5, preste atenção, eu vou ler, olha o que ele diz. Nos quais andastes outrora, o verbo aqui está no passado. Paulo está dizendo que a igreja de Éfeso, antes de se encontrar com Cristo, antes de ter uma experiência real com Jesus, essa igreja, que sou eu e é você, nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo, irmãos? Quem? Satanás. Jesus falou assim: olha, o príncipe deste mundo vem aí, e ele nada tem em mim. Quando nós não temos um encontro real com Cristo, por que nós não podemos andar na presença de Deus? Porque enquanto não tivermos um encontro real com Cristo, nós seremos guiados pelo curso desse mundo, ou seja, pelo sistema maligno de Satanás, que gerencia o sistema do mundo. E é triste saber que a igreja do terceiro milênio está se deixando moldar, está se deixando guiar pelo curso desse mundo. Paulo está dizendo que nós andávamos, como? Olha aí, andar, coxo, arrastando. É o curso desse mundo. Já viu quando uma pessoa cai num rio de correntezas fortes? E ela tenta de todas as maneiras lutar, mas ela vai seguir o curso daquele rio. Tem muitas pessoas assim, mas Cristo quer te resgatar. Cristo quer te salvar. Então Paulo está dizendo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos
filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, quando nós não tínhamos conhecido Cristo, nós andávamos assim, imperfeitos na presença de Deus. Ele diz, andávamos outrora. Como que é isto? E aí ele vai tornar mais claro e evidente ainda o que é andar segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da obediência. Ele diz assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, você pode dar um glória a Deus? Obrigado, Jesus. Éramos, não somos mais. E se você ainda é, você pode deixar de ser hoje. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluias! Aleluias! Eu estava do lado de fora um dia. Eu estava impossibilitado de andar na presença de Deus. Mas Deus, sendo rico em suas misericórdias, por causa do grande amor que me amou, eu estava morto, mais do que um aleijado, morto, mas em Cristo Ele me deu vida, e Ele quer te dar vida, Ele quer tirar você de fora para dentro, e você vai entendendo. Mas o que eu acho mais tremendo é a maneira com que o Espírito Santo faz o apóstolo Paulo dizer sobre essas coisas na sua carta a Tito. Tito capítulo 3, versículos 3 a 5. Irmãos, olha que palavra tremenda. Olha o que Paulo escreve a Tito. Versículo 3 a 5 do capítulo 3. Em outros tempos, diga outros tempos. Ou seja, passou. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Você é? Olha, isso era em outros tempos. A velha criatura morreu. E eis que tudo se fez novo. Mas olha que coisa linda. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Ou seja, não tínhamos perfeição para andar na presença de Deus. Éramos imperfeitos, éramos coxos, insensatos, desobedientes. Vivíamos no quê? No engano. E nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade, de inveja, e até odiávamos uns aos outros. Mas, obrigado por esse mais, Jesus. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. O que esse coxo fez para ser curado? Ele nem pediu para ser curado. Ele pediu foi uma moeda. Ele pediu, talvez uma dracma, um start. Ele pediu uma moeda. Me dê uma moeda, me dê uma esmola. O diabo quer que você fique esmolando, meu irmão. Mas preste bem atenção, ele nem pediu para ser curado. O dia do meu encontro com Jesus, dia 25 de agosto de 86, foi ontem mesmo, dia que eu tive um encontro real com Jesus, meu irmão, a minha vida mudou. E naquele dia eu nem tinha pedido para ser salvo. Aliás, por ser tão religioso, eu até achava que era salvo. Mas naquele dia, eu encontrei com Jesus. Não que eu tenha feito algo justo. Não, eu sou injusto. Eu sou pecador. Mas Ele, por causa do grande amor com que me amou, por causa das suas misericórdias, me
salvou. E Ele quer salvar você também. E Ele diz assim, o apóstolo Paulo: Ele nos lavou para remover nossos pecados. Não é o pecado que me torna coxo, não é o pecado que me torna imperfeito para andar na presença de Deus, não é o pecado que me separa de Deus. Então o que Cristo faz? Ele lava os meus pecados. O apóstolo Paulo diz assim: Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Aleluias! A vida desse homem mudou naquele dia, meu irmão. Às 3 horas da tarde, ele estava lá do lado de fora do templo, estava na porta. Ele não podia saltar, nem pular, nem dançar na presença de Deus. Já viu quando a gente está tão cheio de pecado que o diabo fala assim: nem Deus, meu filho, quer você está difícil para você. É mentira dele, meu irmão. Ele quer lavar os seus pecados, fazer você nascer de novo, fazer de você uma nova criação. No original significa isso: cambiar, transformar, mudar você. E você será uma nova criação em Cristo Jesus. Nascemos coxos, deficientes quanto ao andar de maneira a agradar nosso Deus, mas Cristo colocou cada um de nós de pé e nos aperfeiçoou nele para andarmos de maneira digna e assim viéssemos a agradar a Deus. Hoje os que são nascidos de novo andam segundo Cristo, não segundo o príncipe desse mundo. Os que são nascidos de novo andam segundo Cristo. Segunda coisa que faz a gente ver claramente a obra salvífica do Cristo nas nossas vidas, na experiência desse homem. Então, primeiro, nós éramos coxos, incapazes de poder andar na presença de Deus e agradar a Deus. Segunda coisa, nós éramos pobres e miseráveis. Hoje não somos mais. Tinha uma canção aí, né? Eu era pobre, pobre, pobre de marré, marré. Não tinha um negocinho que as mamães cantavam para as crianças? Não, isso é do seu tempo. Não adianta ficar escondendo, não, é do seu tempo. Você lembrou sim. Cantava, ninava, né? Essa cançãozinha que cantavam aí, cantarolavam aí os pais, né? Então preste atenção. Pobre é o diabo, meu irmão, você é rico. Nós éramos pobres, miseráveis, porque todo homem que está do lado de fora é um pobre miserável. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que se a nossa vida se resume a essas coisas aqui, nós somos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Se a sua vida se resume em você ter sucesso familiar, sucesso profissional, sucesso financeiro, sucesso na sua carreira, sucesso nos seus sonhos, nessa vida, e se resume nisso, você é miserável. Porque vai ficar tudo aqui, varão. Varoa, valorosa, você não vai levar nada. E o que são 100 anos? A gente vê as pessoas aí chegar no centenário de vida, né? Nossa, fulano está fazendo 102 anos. Nossa, mais de um século de vida. Mas o que são 100 anos diante da eternidade? Nem um sopro. Um sopro ainda é mais longo do que os seus 100 anos aqui. Ouça uma coisa. Enquanto não encontrarmos com Cristo, não sairemos da nossa miséria espiritual, da nossa pobreza espiritual. O que é que nos faz pobres e miseráveis? Como pecadores, quantos aqui são pecadores? Todo mundo.
Como pecadores que somos, nós não temos condições de pagar a nossa dívida. Você pode ter trilhões, 4 trilhões de dólares, de libra esterlina, você pode ter poços e poços de petróleo, você é miserável e pobre. Lembra da parábola que Jesus conta? De um homem que ele já era muito rico, mas ele fez uma plantação ainda muito maior, e a colheita dele foi extraordinária, de maneira que ele teve um problemão. Quem é que não quer ter esse problema? Ele começa a conjecturar: como eu vou fazer? Meus celeiros estão cheios, eu não tenho nem lugar para essa próxima colheita. Já sei, vou mandar construir celeiros ainda maiores. E diz o Senhor na parábola que aquele homem construiu novos celeiros, entulhou os celeiros deles de cereais, esticou uma rede e disse assim: alma, regala-te, come, dorme e aproveita. E aí bradou-se uma voz do céu: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Seus cereais não vão promover a sua entrada no céu. Nem na época da simonia, nem na época das indulgências, meu irmão. Aqueles que doaram para o catolicismo romano as suas riquezas, ou para qualquer outra instituição as suas riquezas, esperando entrar no céu, aqueles que dão seus dízimos achando que vão entrar no céu, ouça uma coisa: você só pode entrar no céu lavado, remido no sangue do Cordeiro, do Cristo, de Jesus. Só assim nós podemos entrar no céu. Louco! Ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem, para que será? Ou para que servirá? Pobre, miseráveis, é assim que o pecado nos tornou, irmãos, miseráveis e pobres. Não temos condição de pagar a nossa dívida. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Não, eu vou pagar minha dívida. Então você vai morrer. E que morte é esta? Não é a morte física não, meu irmão. É a morte espiritual, é a morte eterna. É estar separado eternamente de Deus. Aquele homem está do lado de fora. Tudo que diz respeito a Deus está dentro do templo. Tudo que diz respeito a Deus está do lado de dentro. Enquanto eu sou um pecador, pobre, miserável, eu vou estar do lado de fora. Mas Jesus quer te colocar para dentro. A igreja de Laodiceia era uma igreja assim. Era um povo assim. Igual esse louco da parábola que Jesus diz. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18. O anjo do Senhor, falando à igreja de Laodiceia, se levanta para repreender a igreja, para confrontar a igreja de Laodiceia. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus! Olha o conselho do Senhor: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. Sabe qual é o ouro purificado pelo fogo? É isso aqui, ó, a palavra dele. Está lá no Salmo 19, pode conferir lá. Compre de mim ouro purificado pelo fogo, a palavra dele. Não dá para a gente explicar tudo aqui. Então você será rico. Aleluias. Você tem essa palavra, meu irmão? Então você é rico, porque essa palavra é espírito e vida. Essa palavra nos tira do pó e nos faz assentar com príncipes. Essa palavra quebra cadeias. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu te aconselho que compres de mim ouro purificado pelo fogo. É essa palavra aqui, meu irmão. Salmo 19, você vai conferir isso. Aliás, lá o salmista diz que ela é mais depurado
do que o ouro de Ofir. Olha que coisa tremenda, ele continua dizendo, e então serás rico, compre também de mim roupas brancas. Isaías capítulo 61, ele é que vai tirar as vestes imundas e colocar vestes brancas, vestes de louvor. Eu estou te aconselhando, compre de mim vestes brancas, para que não seja mostrada a sua vergonha, a sua nudez. Quando Jerusalém pecou contra o Senhor, Deus levantou o profeta, preste atenção, o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias Deus fala através da boca do profeta, para o povo de Israel que estava em prostituição com outros deuses. Deus fala assim, eu vou levantar as suas saias e vou mostrar a sua vergonha. Irmãos, o pecado é uma vergonha. Sim ou não? É uma vergonha. Mas tem gente que perdeu a vergonha. Porque Deus quer colocar vestes brancas em mim e você. Ele quer lavar a mim e a você de nossos pecados. E ele continua dizendo aqui, colírio para aplicar aos seus olhos, a fim de enxergar. Capítulo 9 de Atos, o apóstolo, que agora nós conhecemos por Paulo, se chamava Saulo. E a palavra diz que no capítulo 9 de Atos, ele persegue a igreja, ele persegue os cristãos. Estevão foi apedrejado sob a ordem de Saulo. Mas ele cai do cavalo, quando ele tem um encontro com Cristo. E a Bíblia diz que ele fica totalmente cego. E a Bíblia diz no capítulo 9 que um tal de Ananias, servo do Senhor, vai até a rua chamada esquerda orar por Saulo. E diz que quando ele coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo, cai-lhe as escamas dos olhos. Meu irmão, quando eu e você temos um encontro com Cristo, as escamas dos nossos olhos caem. O engano é tirado dos nossos olhos. Paulo matava os cristãos em nome do judaísmo, por causa da sua religião. Ele era fariseu de fariseu. Mas um dia as escamas caíram dos olhos de Saulo. Saulo sabe o que significa? O grande. E esse Saulo agora se tornou Paulo. Paulo é antônimo de Saulo. Se Saulo significa o grande, Paulo significa pequeno. Porque quanto mais você diminui, mais Cristo cresce. E para Cristo crescer, eu e você temos que perder a nossa arrogância, a nossa altivez, que cega os nossos olhos, reconhecer a nossa miserabilidade, reconhecer o quanto somos pecadores, e cairmos aos pés do Senhor, e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós, porque os que se humilham, os pequenos, são exaltados. É isso que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Olha o que diz, marca esse texto aí para você ler depois, meu irmão. Olha que diz lá, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Vocês conheceram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que graça é essa, Paulo? Ele então vai dizer assim, esse Jesus Cristo, embora fosse rico, por amor a vocês, se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Só tem uma maneira de eu e você, meu irmão, deixarmos de sermos pobres e miseráveis. É prestar atenção no que Pedro e João estão dizendo, olha para nós. O que eu tenho eu te dou, o Cristo, o Jesus de Nazaré, Ele vai mudar a sua história.
Ele se fez pobre para que eu e você deixássemos de ser miseráveis. Ele levou sobre si a minha miséria e a sua miséria. Jesus morreu no Calvário, tornou-se a nossa pobreza, a nossa vergonha, a nossa miséria. Ele levou sobre si para que eu e você nos apropriássemos da sua riqueza e da sua glória e da sua graça. Cristo em vós, a esperança da glória. Dê um aplauso a Ele, meu irmão. Cristo em vós, a esperança da glória. E lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, Ana, no seu cântico, ela declara assim: Ele, Deus, levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas tira o necessitado, e coloca-o entre príncipes, e o faz assentar em lugares de honra. Foi isso que Ele fez comigo e com você. Ele nos tirou da miséria. Uma pessoa sem Cristo fica esmolando amor, fica esmolando atenção. Sabe por que as pessoas, irmãos, elas se entregam aos vãs e vios prazeres desse mundo? Porque elas querem se sentir amadas, elas querem se sentir valorizadas, elas querem se sentir importantes. Tem pessoas aí, irmãos, que querem poder, porque olha, se eu tiver poder, as pessoas vão me respeitar. Se eu tiver poder, as pessoas vão me valorizar. Ah, se eu tiver dinheiro, se eu tiver muito isso. Meu irmão, nós somos miseráveis, só passamos a ser ricos quando o Cristo vem habitar em nós. E deixa eu te dizer uma coisa, ei, olha para mim aqui. Você fica tão famoso, que todo o inferno conhece você. 2 jovens lá no capítulo 17 de Atos foram expulsar demônios de um senhor. Chegaram lá e disseram assim: olha, eu vos esconjuro em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios falaram assim: olha, eu conheço a Paulo e sei bem quem é Jesus. Mas e você, quem é? E a Bíblia diz que aquele endemoniado pulou em cima daqueles 2 rapazes e eles saíram rasgados e humilhados, corridos daquela casa. Meu irmão, deixa eu te falar, olha o que o diabo fala: eu sei quem é Paulo e conheço bem quem é Jesus. Quando Cristo vem habitar em mim e em você, Ele sabe. Um feiticeiro que se converteu ao Evangelho, ele dá um testemunho, está nas redes sociais, aí você pode encontrar. Ele deu esse testemunho na Igreja Batista da Lagoinha. Ele saiu do Rio Grande do Sul e foi na Bahia para fazer uma feitiçaria, e ele precisava de um cadáver, e ele pagou para um dos coveiros, para que o coveiro deixasse tudo no jeito. Quando foi meia-noite, ele chega num cemitério na Bahia, e ele então chega ali com várias pessoas de um centro espírita. Não estou falando mal de religião, estou dizendo o fato, está aí nas redes sociais. E aí ele chega lá para fazer o trabalho, e ele precisava de um cadáver. E então ele incorporou lá o espírito. E no momento que ele incorporou o espírito, ele então, esse homem hoje é um servo de Deus, ele converteu a Cristo. No momento que ele incorporou o Espírito, o Espírito falou com ele: não pode. E ele começou a rodar e querer pegar todo mundo ali. E aí, o cara ficou assim, sem saber o que era, o que eu faço? E o diabo falou assim: não, nós não podemos tocar nesse túmulo. Mas por que não pode tocar nesse túmulo? Nesse túmulo não pode tocar. Ele não pôde fazer o trabalho, voltou para o Rio Grande do Sul com aquele negócio na cabeça. Mas por que não podia tocar? E aí ele procurou saber quem estava sepultado lá. E ele descobriu que quem estava sepultado lá era a esposa de um pastor que tinha falecido, uma serva de Deus. E ele foi perguntar assim, numa sessão deles lá, por que ele não podia tocar? E o demônio falou com ele: aquele nós não podemos tocar, pertence ao homem de branco. Até morto, meu irmão, ele tem que te respeitar. Até morto, ele sabe quem você é, porque você saiu de fora para dentro. Ele pertence ao homem de branco.
E ele falou assim, então eu vou servir o homem de branco. Se ele é mais poderoso que você, eu vou servir o homem de branco. E hoje ele é um servo de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus se fez pobre para que eu e você nos tornássemos ricos. Ricos da glória dele, da graça dele, do amor dele, do perdão dele, da presença dele, daquilo que é eterno. E a última coisa aqui para a gente encerrar, irmãos, então nós éramos aleijados, imperfeitos, sem Jesus nós somos imperfeitos, aleijados, coxos, não podemos andar de modo a agradar a Deus. Vamos estar sempre desagradando a Deus. Segundo, pobres e miseráveis. E a última coisa, separados de Deus. Irmãos, pensa comigo, por isso que eu pedi você para repetir. Todos os dias aquele homem era colocado aonde? Na porta formosa, uma das portas do templo. E eu quero te falar uma coisa, olhe para mim aqui. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, alguns historiadores, o templo tinha 12 portas. Segundo, essa porta formosa era a porta das mulheres. Até hoje, mulheres oram separadas de homens lá no Muro das Lamentações. São separadas. Tem a parte no muro, quando você for lá em Israel, você vai ter essa experiência. Os homens oram para um lado, mais próximo, ali no túnel, debaixo da mesquita de Omar, e as mulheres do outro lado, são separados. Agora, preste atenção, o que João e Pedro vai fazer na porta das mulheres? Não temos uma resposta. Ali era a porta das mulheres, onde as mulheres entravam para adentrar o templo, porque vocês sabem que naquela época se separavam as mulheres dos homens. Agora preste atenção numa coisa que eu quero que você reflita comigo. Esse homem é colocado ali. Mulher sempre é mais generosa do que homem. Mulher sempre é mais quebrantada do que o homem, sim ou não? Às vezes o cara bate no carro assim, a mulher está no banco da carona, o motorista. É a mulher que dá aquele toquinho, ajuda ele. Normalmente as mulheres são mais assim. Aí o cara não me coloca lá na porta onde as mulheres entram. Porque esses homens são muito pão duro. A mulher normalmente, ela não olha valor. Ela olha mais o coração. Ela chega para o marido e fala assim, olha que coxa linda que eu comprei, meu bem. Linda, não é? Primeira coisa que o homem pergunta, quanto custou? Meu bem, quanto custou essa coxa? Não, estou te falando que ela é linda. O homem entra na loja, vê a coisa e pergunta para o vendedor, quanto custa? How much? Quanto custa? Aí a mulher olha, ai, que coisa linda, meu Deus. Já imagina na cama, não é assim? Às vezes compra depois perguntar o preço. Então as mulheres são mais assim, desprendidas disso. O homem fala, me coloca lá. E Pedro e João estão entrando pela porta formosa. Por que motivo? Não sabemos. Mas eu creio que quando a salvação acontece na minha vida e na sua vida, o único motivo que explica é o amor de Deus por mim e por você. Por que Ele me salvou? Não tem explicação. Já cantava um hino aí, oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. A única explicação que Ele me salvou é porque Ele me ama, porque eu não mereço. A única explicação é que Jesus tinha um plano na vida daquele homem para tirar ele do lado de fora e colocar ele para dentro. Jesus te trouxe aqui nessa manhã para te tirar do lado de fora e te colocar para dentro.
Jesus parou você para ouvir essa ministração, participar desse culto, nessa rede social, porque Ele quer tirar você de fora para dentro. Porque o máximo que as pessoas podem fazer por você é te levar até a porta. Alguém te convida para ouvir uma mensagem, alguém te envia o link dessa mensagem, alguém evangeliza você no seu trabalho. O máximo que eles podem fazer é te levar até a porta. Mas quem tem que entrar para dentro é você. Todo dia ele era levado e colocado na porta. Sabe o que está escrito no capítulo 10 de João, versículo 9? Você deveria saber. Então abra os seus ouvidos. Jesus diz assim: eu sou a porta. Jesus é a porta formosa. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagens. Se você entrar por Jesus, você será salvo. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Abra seus ouvidos agora, preste atenção, filho. Por mais próximo que alguém esteja do templo, até na porta, preste atenção. Por mais próximo que alguém esteja, ainda assim ele está longe de Deus. A única maneira de estarmos perto, em comunhão, é se passarmos pela porta. E a porta é Jesus. Quando Paulo estava preso e ia ser levado para Roma, o rei Agripa interrogou Paulo junto com Festo. E Paulo falou do chamado dele. E lá no capítulo 26 de Atos, versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo fala como que foi que Deus chamou ele para o ministério, para pregar o evangelho. Sabe o que significa a palavra evangelho, do grego evangelios? Boa notícia, boa nova. Paulo disse assim: Deus falando com Paulo, eu te envio para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você está entendendo? Queria que a turma do louvor já fosse. Fé em mim. Jesus fala com Paulo assim: Paulo, eu estou te enviando para você abrir os olhos das pessoas, convertê-las das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que elas recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha para mim e preste atenção. Cristo quer santificar você. E a partir do momento que Ele te santifica, Ele tira você de fora e te coloca dentro. Agora você é herdeiro de Deus. Agora você é co-herdeiro comigo. Agora você tem herança, porque você crê em mim. Você está entendendo? Meu irmão, tem muita gente na porta, mas você precisa adentrar-se. Enquanto você estiver na porta, você vai continuar coxo, miserável, pobre e separado de Deus. Hoje é dia de você entrar num relacionamento verdadeiro com o Cristo, de entregar a sua vida verdadeiramente ao Cristo, para que Ele te coloque de pé.
para que Ele te revista da graça dEle, roupas que te farão ricos, rico da graça, do perdão, do amor dEle. Hoje, Ele quer que você adentre, salte e louve o nome dEle. Ele quer mudar a sua história. O versículo 8 do capítulo 3 de Atos que nós lemos, diz assim, quando Pedro falou, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho Jesus, o Nazareno, e eu quero dar a você, recebe Ele, e a sua vida nunca mais vai ser uma vida de aleijado, imperfeito, nunca mais será uma vida de pobre, miserável, que fica mendigando, e a sua vida nunca mais estará à porta, do lado de fora, separado, porque a Bíblia diz que quem ficará do lado de fora, serão os cães, e a Bíblia diz que num salto, aquele homem se levantou, e adentrou o templo, pulando e saltando, diz assim, de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Um dia, eu me sentia tão miserável, que eu não tinha força nem para levantar, até que o Cristo entrou na minha vida e me pôs de pé. Amém? E mudou a nossa história. Se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar de pé, se você quiser ajoelhar, fica à vontade. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos ministrar uma canção. Essa canção é muito linda. Você nasceu para adorar o Senhor, meu irmão. Você nasceu para andar na presença de Deus. O pecado te deixa aleijado, defeituoso, miserável, pobre, e te separa de Deus. Mas há um lugar na presença de Deus para você. Há um lugar no templo para você. No templo do Altíssimo, na casa de Deus, na presença de Deus. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Ele quer mudar a sua vida. Aleluias. Foi para te adorar que nós nascemos. Foi para te adorar que nós viemos aqui, Senhor. Viemos a este mundo para te adorar, Senhor. Aleluias. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Queira viver com Ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus, aleluias. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes até que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar.
majestade, aleluias. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias! Fica de pé agora no seu lugar. Você veio para adorá-lo, meu. Você veio a esse mundo para adorar o Senhor, para viver para a glória dele. E em Cristo Jesus Ele te santifica, Ele te aperfeiçoa, Ele te perdoa, Ele te sara, Ele te salva, Ele muda a sua história, Ele te coloca de fora para dentro. Você passa a ser filho de Deus. Você passa a ser filho de Deus, herdeiro de Deus. Aleluia, tem o seu nome escrito no livro da vida. Oh, aleluias. Ele pagou o preço por mim e por você. Eu e você jamais saberemos o preço dos nossos pecados ali na cruz, porque Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, para dar a mim e a você uma tão grande salvação. Que você possa abraçar nessa manhã a salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome dEle. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração e ore comigo assim: Jesus, eu tomo posse da salvação. Eu creio que naquela cruz o Senhor morreu por mim para me salvar. Eu me aproprio dessa salvação por meio do seu sacrifício. Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça. Que não mais eu, mas o Senhor viva em mim. Jesus, eu me aposto da sua riqueza, do seu perdão, da sua salvação. Jesus, eu entro em uma comunhão profunda, verdadeira, íntima, real com o Senhor. Eu não quero ficar de fora, eu quero estar dentro. Eu quero estar dentro. Em nome de Jesus. Amém. Todos que estavam dentro da arca se salvaram. Que bom que você está dentro, porque Jesus é a nossa arca da salvação. Amém? Glória a Deus.